Atos capítulo 2, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Pode se assentar aí. Glória a Deus, nós bendizemos a Ti, Senhor, nós te rendemos a Ti nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, o primeiro mandamento diz para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E hoje, nós vamos fazer aqui uma jornada. O tema da nossa mensagem de hoje é Pedro 3 vezes, o verdadeiro significado de amar a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e eu começo fazendo uma pergunta a você. Você ama a Deus? É interessante que talvez você já tenha escutado essa pergunta algumas vezes durante a sua trajetória. E certamente, como você fez agora, toda certeza, a sua resposta foi positiva. Eu amo a Deus. É muito comum, natural, quase intuitivo que nós respondermos isso. Mas também é muito comum, natural, que após responder que amamos, nós nos voltamos para dentro de nós e nós procuramos uma razão, um motivo, uma ação, uma atitude que diga o contrário, ou que nos aponte que aquilo que nós dissemos não é de todo verdade. Muito natural que nós façamos essa avaliação, essa autoavaliação, procurando uma falha, um erro, que nos mostre que aquilo que nós acabamos de afirmar, que amamos a Deus, não é tão verdade assim. A reflexão sobre amar ou não amar a Deus está totalmente, diretamente ligada a entender de fato o que significa isso. Para a gente caminhar nessa direção, eu gostaria de deixar aqui, começar com 2 conceitos. Eu tenho mania, né? A partir de 2 conceitos de áreas que eu não domino. Então, primeiro no português, eu gostaria que nós lembrássemos, né, buscássemos aí na nossa memória a definição de verbo. A palavra amor é um verbo, verdade? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam, acertei. Bem? A palavra amor, amar, é um verbo. E o verbo amar, no segundo conceito do português, verbo é uma palavra que exprime ou que identifica ou que denota uma ação, uma atitude, algo que fazemos. Então guarde isso aí. Amar é um verbo. Amar é ação. Então, ao contrário do que muitos romancistas pregam por aí, que o amor é um sentimento, é algo que nos toma. Amor é ação, é atitude. Ok? Agora, um segundo conceito, essa é uma área já que eu tenho um certo domínio, né? Já partindo para a área de exatos, eu fico um pouco mais à vontade. A terceira lei de Newton, nas leis da física, ela diz que toda ação tem uma reação. Então, o que significa isso? Quando um corpo sofre uma ação, uma força sobre ele, ele também remete uma força contrária, com a mesma magnitude e direção, porém no sentido oposto. O que significa isso? Quando alguém exerce uma força, uma ação sobre outro, no sentido contrário, no seu sentido ele também sofre uma mesma ação, com a mesma intensidade, com a mesma atitude. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Para nós entendermos o nosso ponto de partida. O primeiro mandamento diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu quero dizer para você
que para nós amarmos a Deus, algo foi necessário. Essa atitude de amar a Deus, ela na realidade é uma reação ao amor de Deus que já foi despendido por nós na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a primeira ação foi de Deus. Então é inevitável que nós o amemos porque é uma reação que, segundo a lei de Newton, precisa acontecer. Se Deus expressou por nós um amor, por reação, nós também vamos amá-lo. Então, esse é o princípio básico. Mas o amor é uma atitude, e a atitude de amar a Deus está diretamente ligada ao fato de que Ele nos amou primeiro. E comprovando que amor é atitude, Ele nos amou, e a palavra diz que Ele nos amou ao ponto de entregar o seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Essa foi a ação de Deus que evidencia o amor dele por nós. Nesta noite, nós vamos buscar as nossas ações que evidenciam que, de fato, amamos a Deus. Amém? Você está entendendo? Aleluias. E para fazer isso, nós vamos nos apropriar neste momento da trajetória de Pedro. Pedro, um dos discípulos mais relevantes, tinha uma marca na sua vida, uma marca, uma característica que o evidencia. Número 3. Número 3 é um número que acompanha Pedro durante toda a sua trajetória. Então nós vamos nesta noite, em 3 atos, estudar a trajetória de Pedro e compreender o verdadeiro sentido de amar a Deus. O primeiro ato se trata do chamado de Pedro, ou seja, o amor como decisão inicial. Decisão, porque amor é atitude, amor é ação. Em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos ali a narrativa da conversão ou do chamado de Pedro. O texto diz que Pedro, juntamente com alguns amigos, estava ali à beira do lago de Genezaré, após uma noite inteira de trabalho, e eles não haviam apanhado absolutamente nada. Eles se encontravam ali lavando as suas redes, e aqui eu abro um parêntese. Eles estavam lavando as suas redes. As suas redes são o seu instrumento de trabalho. É aquilo que eles utilizam para obter o seu sustento. Após uma noite inteira de trabalho sem apanhar nada, eles estavam ali lavando as suas redes. O que isso significa? Mesmo quando nós não obtemos sucesso, nós precisamos cuidar das nossas ferramentas. Porque delas nós dependemos para que nós possamos continuar, seguir a jornada. O que isso nos ensina? Eles tinham cuidado com as suas ferramentas, eles estavam ali lavando as suas redes, mesmo tendo tido uma noite frustrante. Nós não podemos permitir ou deixar que a nossa frustração nos faça desprezar, negligenciar ou descuidarmos das nossas ferramentas de trabalho. E na nossa jornada cristã, as nossas ferramentas, as nossas principais ferramentas de trabalho, oração e a palavra do Senhor. Nós precisamos buscar nessas ferramentas o caminho para construir a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus. Às vezes, ou muitas vezes, o que nós fazemos, a forma como nós agimos, não dá certo. Às vezes nós lemos a palavra, às vezes nós estudamos, às vezes nós temos o nosso devocional, às vezes nós oramos, falamos com Deus, mas ainda assim as coisas não acontecem da maneira que nós gostaríamos, ou na hora, no momento em que nós gostaríamos. Mas nós não podemos descuidar das nossas ferramentas. Nós precisamos mantê-las afiadas, guardadas, em condição de uso, para que na próxima oportunidade, ao utilizá-las, nós obtenhamos sucesso. Mas vamos seguir aqui. Então eles estavam ali lavando as suas redes, e de repente veio uma multidão se aproximando. E à frente dessa multidão havia alguém, nada mais, nada menos que Jesus vinha à frente desta multidão. Jesus chega até eles, Jesus escolhe um dos barcos e, coincidentemente, era o barco de Pedro. Jesus entra naquele barco e pede a ele que afaste um pouco o barco da margem, para que ele pudesse falar à multidão. Jesus ali, Pedro obedece, obviamente. Jesus discursa naquele momento, fala ali, instrui aquela multidão que o seguia, aquela multidão que o acompanhava, e ao terminar, ele se vira para Pedro e diz: vamos até a parte mais funda do lago, para ali vocês lançarem as suas redes. E aí a gente começa a entender a história, a trajetória de Pedro. Quando Jesus diz isso a Pedro, Pedro se dirige a Jesus
e diz: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as minhas. Pedro acabara de conhecer a Jesus, mas só de observar Jesus ministrando àquela multidão, Pedro já reconheceu que ali estava alguém diferente. Pedro se dirige a Jesus e o chama de mestre. Isso significa que ele já havia percebido que não se tratava de uma pessoa qualquer. Pedro era um pescador profissional, assim como seus amigos, e tinha tido uma jornada catastrófica naquela noite. Quem entendia de pesca era Pedro e não Jesus. Mas Pedro, ao perceber que não era uma pessoa qualquer, Pedro disse para ele: nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra, sobre a palavra que o Senhor ministrou aqui, nesta manhã, para toda essa gente, sobre a sabedoria, a autoridade, o domínio que o Senhor demonstrou aqui nessa manhã, eu confio em Ti e assim eu lançarei a minha. Nós já conhecemos a história. Eles se dirigiram, lançaram as redes, e ali eles tiveram a maior pesca da vida deles. O que isso nos ensina? Talvez, logo após uma frustração, uma noite de trabalho em vão, uma noite frustrante, ao ouvirmos a voz do Mestre e obedecê-la, nós obtemos um resultado extraordinário. Foi a maior pesca da vida deles e aquele resultado tinha total condição de mudar a história daqueles homens. Eles podiam vender aqueles peixes, eles podiam comprar novos barcos, eles podiam contratar pescadores, eles podiam construir ali um grande empreendimento. Talvez ao olhar para aquela quantidade de peixes, que talvez eles nunca tivessem visto na vida, começaram ali a pensar diversas coisas que poderiam fazer. Não vou nem precisar trabalhar mais. Agora eu vou contratar alguns pescadores, comprar mais barco, vou ficar só administrando, porque agora diante disso aí, isso aí vai alavancar o nosso negócio. Mas qual foi a surpresa que eles tiveram naquele momento? Jesus então se vira para Pedro e diz: venha comigo, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Interessante que diante do melhor resultado da vida deles, tendo sido abençoados por Jesus, por obedecer à voz dele, tendo aquele resultado e já planejando, acredito eu, que quando Jesus os chama, eles pensaram: olha, vamos lá, vai dar agora as dicas de como nós vamos tocar esse negócio, de nós vamos investir o dinheiro desses peixes. Ele vai agora nos ensinar como nos organizarmos e como cuidarmos daquilo que ele já nos presenteou. Mas ao invés disso, Jesus fala para eles: deixa tudo, vem comigo, eu farei de você pescador de homens. Você está entendendo? E Pedro não pensou duas vezes, eles deixaram tudo e eles seguiram a Jesus. E aqui nós entendemos que o primeiro ato, a primeira ação, a primeira atitude do verdadeiro amar a Deus é de confiar e obedecer a este Deus, é de atender ao chamado, não importa a circunstância, não importa onde estamos. Talvez no momento em que quando eles ainda não haviam pego nada, talvez se Jesus encerrasse aquele discurso e o chamasse, seria fácil segui-lo. Nós acabamos de ter uma frustração, nós estamos derrotados, eu acabei de perder o meu emprego, eu acabei de perder um parente doente, meu casamento acabou de terminar. Talvez no momento de uma frustração, da dor, é fácil atender o chamado, mas eles estavam no melhor momento da vida deles. Eles estavam no momento em que tudo poderia mudar. E eles tinham sido abençoados justamente por Jesus. Um dia desses nós estivemos num evento, e numa ministração do pastor Pedro Estrela, que vai estar aqui no Regenere, teve uma fala dele que ficou gravada na minha mente. Às vezes nós nos orgulhamos de muita coisa e conquistamos. Às vezes nós achamos que atingimos algumas coisas que são muito altas e que são muito relevantes. E numa das falas do pastor Pedro durante a ministração, ele disse: talvez Deus permitiu que você conquistasse esse MBA só para você ter o que rasgar. Que de fato Deus quer comigo e com você que nós nos entreguemos totalmente a Ele.
que nós nos rendamos para fazer a vontade dele. E muitas vezes nós não conhecemos qual é essa vontade. É claro, é óbvio que ele quer que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que fazemos. Mas o nosso amor, nossa visão e o nosso foco precisam estar sempre no mesmo lugar, dele. Pedro imediatamente resolveu seguir a Jesus porque ele compreendeu. E amar a Deus é isso, compreender que Jesus é muito maior que ele pode dar. O verdadeiro valor está nele, não nas coisas, nas bênçãos ou naquilo que ele pode nos conceder. O segundo ato fala sobre andar com Jesus e o amor como um relacionamento em construção. Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos. Olha aí o número 3 novamente na vida de Pedro. 3 anos andando com Jesus. 3 anos comendo, dormindo, acordando, debaixo de sol, debaixo de chuva com o mestre. E Pedro não era uma pessoa qualquer ali no meio dos discípulos. Ele viveu diversas experiências. Mas Pedro também fazia parte de um grupo seleto. Vou chamar de os 3 mais. Pedro, Tiago e João eram os 3 mais próximos de Jesus. Eram aqueles que às vezes Jesus chamava em alguns momentos específicos e lhes permitia algumas experiências que os outros nem tinham acesso. Por exemplo, na transfiguração, já estavam os 3 ali. Então Pedro era um dos mais íntimos de Jesus. Pedro aprendeu coisas específicas. Pedro andou com Jesus durante esses 3 anos e certamente, ao conhecer e ao construir essa intimidade, Pedro entendeu que ele conhecia de fato Jesus. Que ele sabia de fato quem era Jesus. Pedro se apegou a Jesus. Mas Pedro também cometeu erros nessa caminhada. Talvez por entender que já sabia de muitas coisas. Pedro viveu experiências pessoais com Jesus. Jesus curou a sogra de Pedro, mostrando que ele se importa com a nossa família, ele se importa com os nossos. Mas certa vez, quando Jesus falava com os discípulos sobre a importância de passar por tudo aquilo que ele precisava passar, sobre a sua morte, sobre a crucificação, Pedro teve a ousadia, e é fácil para mim dizer isso hoje, né? Pedro teve a ousadia de repreender a Jesus. E nós olhamos e vemos quando Pedro fez isso, e nós falamos isso, né? Pedro foi ousado, foi atrevido. Nós sabemos o final. Pedro não sabia. Pedro disse a Jesus, não fale isso. Tome cuidado com essas coisas que você está falando. Falando que vai morrer, falando que vão te matar. Não faça isso, você não pode ficar falando essas coisas. Jesus o repreendeu duramente. Atrás de mim, Satanás. Pedro agiu como qualquer um de nós agiria. Pedro agiu com medo de perder aquele amigo íntimo, aquele que era o seu mestre, aquele que era a sua referência. Pedro não o repreendeu por mal. E acredito que qualquer um de nós aqui faria a mesma coisa. Mas Jesus disse para ele, vocês precisam aprender a olhar para as coisas que são do alto, não somente as coisas dessa terra. Às vezes nós nos desesperamos, nós nos preocupamos com as coisas daqui. Isso nos faz tomar atitudes ou ações para preservar, para guardar, para cuidar dessas coisas. Foi exatamente isso que Jesus ensinou para Pedro naquele dia. Aprenda a olhar para as coisas do alto. Aprenda a se importar com as coisas do alto. Por melhor que seja, o seu emprego não é a coisa mais importante. Por melhor, mais valiosa e linda que seja a sua casa, não é o mais importante. Por melhor e mais valioso, mais bonito e possante que seja, seu carro não é o mais importante. Aprenda a olhar para as coisas que são do alto. Esqueça as coisas terrenas. Seguindo, se aproximando dos dias da sua morte, os dias de ser entregue, Jesus mais uma vez fala com os discípulos sobre a sua morte, sobre que ele seria preso. Então Pedro mais uma vez se dirige a Jesus, diz para ele, olha, eu vou contigo até o fim. Eu estou pronto para ir contigo até o final. Pedro agora percebe que o discurso mudou, agora ele não falou para Jesus não falar sobre aquilo, que isso não podia acontecer. Mas ele falou assim, olha, já que o Senhor me chamou a atenção lá atrás, eu não falar que isso não vai acontecer e que não pode acontecer contigo, agora eu vou falar com o Senhor o seguinte, eu vou contigo até o fim. Se precisar morrer contigo, eu vou morrer. Jesus sorriu, ficou para Pedro, para ele, Pedro, imaginando que Jesus por dentro devia estar pensando assim, sabe de nada, inocente.
ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Eu imagino que essas palavras entraram no coração de Pedro como uma faca. Porque Pedro não mentiu para Jesus. Ele acreditava piamente que ele estava pronto para ir com Jesus até o fim. Ele acreditava que ele estava pronto para morrer com Jesus se fosse necessário. Pedro não mentiu, aquilo era o que ele acreditava. Mas ao receber de Jesus essa resposta, imagino que uma batalha é travada dentro da mente e do coração de Pedro. Porque ele tinha convicção daquilo que ele havia dito, do que ele sentia e daquilo que Jesus representava para ele. Mas agora ele recebeu de Jesus a palavra de que ele o negaria. 3 vezes. Olha o número 3 aí. E aí eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Eu tenho certeza que eu estou pronto para morrer com ele. Só que nesses 3 anos andando com ele, ele não errou nenhuma. E agora? Quem está certo? É a minha convicção, que eu acredito que eu estou pronto, ou a palavra dele, de que eu vou negar. Quando o galo cantou, a ficha de Pedro caiu. Ele percebeu quem é que estava certo. Amar a Deus é atitude. Se é uma atitude, é uma decisão. E a nossa decisão de amar, muitas vezes ela é influenciada por circunstâncias, situações que estão ao nosso redor. Pedro acreditava que amava a Deus. Acreditava piamente nisso. Mas quando ele foi confrontado por aquelas pessoas, que olhavam para ele e diziam, você é um deles, você estava com eles, você se veste como eles, você fala como eles, você anda como eles. Pedro sentiu medo. O mestre havia sido preso. O mestre estava pronto, prestes a ser morto. Pedro sentiu insegurança. Pedro sentiu que ele não era suficiente. Pedro negou. O que acontece ao nosso redor influencia as nossas decisões. Por isso o nosso amor, o nosso amar a Deus, precisa estar embasado, alicerçado em algo mais forte, algo que supere as circunstâncias ao nosso redor. Terceiro ato, a prova final, João capítulo 21, do 1 ao 19. O amor como entrega total. O texto de João mostra o que aconteceu com Pedro, com os discípulos após a morte de Jesus. Após a morte de Jesus, eles se espalharam. Medo de retaliações, medo de serem presos, medo de serem mortos, assim como Jesus fora. E nesse texto de João, nós vemos Pedro se levantando e falando com os discípulos. Eu vou pescar. E aí uma turma vai com ele. Vou pescar de Pedro tem um significado. Vou pescar de Pedro não é simplesmente vou pescar. Vou pescar de Pedro significa ele tinha razão. Não estava pronto para ir até o fim. Vou pescar de Pedro significa não era aquilo que eu pensava. O vou pescar de Pedro significa talvez nós deveríamos ter pegado aquele resultado daquela pesca e dado sequência no nosso negócio. O vou pescar de Pedro significa durante esses 3 anos caminhando com ele, nós perdemos o nosso tempo. Mas tem um detalhe importante nesse texto. Jesus não desiste assim tão facilmente e havia uma promessa a ser cumprida. No dia do chamado de Pedro, Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso ainda não havia acontecido. O texto diz que Jesus vai até a praia. Coincidência ou não, eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Ao chegar à margem, eles se encontram com Jesus, chateados, frustrados, com tudo que se passou e com essa retomada frustrante do negócio, né? Agora nem naquilo que nós dominamos, que nós sabíamos que nós éramos bons pescadores, nós não estamos conseguindo avançar. Eles se encontram com Jesus, mas o texto diz que eles não o reconhecem, sabe por quê? Porque quando nós estamos frustrados,
quando nós estamos entristecidos, quando nós entendemos que estamos derrotados, é como se colocasse uma nuvem negra diante dos nossos olhos, e nós não conseguimos enxergar que Jesus continua ali. Porque Ele não nos abandona no momento da dificuldade. Ele não nos abandona no momento em que somos derrotados. Ele continua ali. Jesus pergunta para eles, tem alguma coisa aí para comer? E eu imagino que eles acharam que era uma pessoa qualquer. Alguém que veio para comprar um peixe ali, para levar para uma refeição. Talvez naquele tempo, assim como nos dias de hoje, fosse comum eles chegarem, né, da pesca e ter alguém ali já para comprar o peixe fresco. Às vezes quando nós viajamos aí para a praia, né, para um lugar que tem ali uma vila de pescadores, nós fazemos isso, não é verdade? Nós vamos para lá cedinho, né, na hora que o pescador chega com o peixe, a gente vai lá e compra o peixe fresquinho. Talvez eles olharam para Jesus e imaginaram que era alguém para comprar um peixe fresco. E aí Jesus disse para eles, quando eles disseram que não tinha nada para comer, Jesus lhes ordenou, lança a rede aí do lado direito. Preste atenção, não tem a ver com o lugar. A primeira vez Jesus falou, vamos lá para o lugar mais fundo. Aí lança aí as redes. Eles pescaram, tiveram uma pesca abundante. Agora Jesus falou assim, não precisa ir no mais fundo. Joga aí do lado. E o texto diz que eles pegaram mais de 100 grandes peixes. Ei, não foram peixes qualquer, grandes peixes. Não tem a ver com o lugar. Tem a ver com obedecer aquilo que o mestre está mandando fazer. Não tem a ver com onde você trabalha, a posição que você ocupa. Tem a ver com a sua fidelidade a Deus. Não tem a ver com as suas atitudes, com aquilo que você faz para que o seu casamento dê certo. Tem a ver com a entrega e a fidelidade a Deus. Não tem a ver com a sua habilidade. Tem a ver com a sua dependência e obediência incondicional àquilo que Ele te manda. E eles pegaram esses grandes peixes, Jesus pega um daqueles peixes e eles assaram ali o peixe e eles comeram. Eu preciso acelerar aqui porque o tempo está curto. Eles comeram e aí eles reconheceram Jesus após a pesca. E Jesus então volta a conversar com Pedro. Jesus olha para Pedro novamente e lhe pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro de bate pronto, como era do seu feitio. Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Amor é atitude. Tu me amas? Então prove. Faça algo. Prove esse amor. Jesus pergunta uma segunda vez, Pedro, tu me amas? Pedro mais uma vez de pronto, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. E mostre que você me ama. Então uma terceira vez, olha aí o número 3. Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Ao ouvir essa pergunta pela terceira vez, o texto diz que Pedro se entristeceu. Pedro não se entristeceu com a pergunta, Pedro se entristeceu porque ele se lembrou do canto do galo, após negar a Jesus 3 vezes. Pedro se entristeceu porque ele se lembrou que no dia que ele disse para Jesus que ele iria com ele até o fim, Jesus falou com ele, você não vai. Jesus estava certo. Pedro se entristeceu porque ele mais uma vez resolveu abandonar tudo e voltar ao estado inicial, quando ele resolveu voltar a pescar. Pedro se entristeceu porque ele percebeu que ainda lhe faltava algo. Então Pedro disse para Jesus, sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ou seja, Jesus, você me conhece. Você sabe que eu falhei. Você sabia desde o início que eu não estava pronto. Você sabia que eu não ia até o fim. Mas agora eu aprendi. E agora eu posso te responder. Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. A prova de que Pedro foi completo naquele dia está no texto que nós lemos no início. Em Atos, Pedro é tomado de autoridade após a descida do Espírito Santo. E ao discursar para os judeus, deixando claro a palavra do Senhor, aquilo que havia sido dito, há tempos atrás pelo profeta. E ao mostrar aos judeus o quanto eles erraram, o quanto eles falharam tendo crucificado a Jesus. Resultado dessa mensagem, 3.000 almas se converteram. Pedro se tornou o pescador de homens que Jesus.
Amar a Deus é confiar e obedecer, mesmo após o fracasso. Amar a Deus é ser reconduzido ao propósito por Ele. Jesus restaurou Pedro, cumpriu a promessa. Amar a Deus é responder ao amor dele por nós. Amar a Deus é escolher a obediência, mesmo quando tudo nos diz o contrário. Amar a Deus é colocar Jesus no centro todos os dias. Gostaria de convidar você a se colocar de pé nesta hora. Eu gostaria de fazer a você a mesma pergunta do início. Você ama a Deus? Talvez, ao pensarmos nessa resposta, nós vamos entender que nós não atingimos ainda um nível de maturidade suficiente para dizer ou declarar que amamos a Deus. Mas nessa noite tem uma notícia excelente para todos nós. Ele não desiste de nós. As promessas dele hão de se cumprir nas nossas vidas. Se ele te prometeu, te fará pescador de homens. Isso é o que ele fará. Quero que você feche seus olhos nesta hora. Nós vamos neste momento celebrar a ceia do Senhor. Seremos conduzidos aqui pelo pastor Davidson. E a ceia do Senhor é exatamente isso. Como nós nos lembramos do amor de Deus por nós. A partir dela, nós temos que reagir a este amor. A reação ao amor de Deus é amá-lo acima de todas. Feche seus olhos nesta hora. Deus possa falar aos nossos corações, ao seu coração nessa noite de uma forma especial. Deus possa trazer sobre ti conhecimento, plenitude, verdadeiro significado do amor a Deus.